Olá, estudantes! Sou Andresa Magalhães, sua professora de História. A aula de hoje, nós vamos aprender um pouquinho sobre Reforma Protestante, as suas causas, consequências e os principais reformadores da Reforma Protestante. A Reforma Protestante é o nome dado ao movimento reformista que surgiu no cristianismo no século XVI. Esse movimento iniciou-se a partir de Martim Lutero, um monge católico que estava insatisfeito com algumas práticas e questões teológicas defendidas pela Igreja Católica. Da atuação de Lutero surgiu o protestantismo. A Reforma Protestante teve causas relacionadas a aspectos políticos, econômicos, teológicos e resultou da corrupção existente na Igreja Católica. Além disso, teve o resultado de interesses políticos de nobres que viram na reforma uma possibilidade de romper o vínculo de autoridade com o Papa. Por fim, foi imposta a questão dos interesses econômicos, uma vez que a Igreja estipulava a cobrança de impostos de todos os seus fiéis. A imagem que está aparecendo, ela deixa claro isso, pois aqui tem um representante da Igreja, que poderia ser um cardeal, aqui está o povo e outro representante que recolhia os impostos. Então, essa imagem deixa claro que a Igreja, ela colocava seus impostos e era obrigado os fiéis a pagarem. Então, já que existia isso, o Lutero era um dos motivos que ele não concordava com a ideologia do catolicismo. Também nos aspectos teológicos. O ponto imediato a ser destacado é a insatisfação de Martim Lutero com as práticas da Igreja Católica. A Igreja de Roma era, naquele período, a maior autoridade da Europa Ocidental e detinha um imenso poder, que era dona de terras e riquezas gigantescas. Lutero também tinha discordância de conteúdo teológico a respeito da salvação e de outras práticas e outras ações da Igreja Católica. Com isso, o monge elaborou um documento. E esse documento, ele era conhecido que defendia basicamente as 95 teses contra a teologia católica, do catolicismo. Então, essas teses vinham a fazer a ideologia, o pensamento teológico de Lutero a se iniciar. Teve essa iniciativa quando ele afixou este documento nos portões do castelo de Wittenberg, na Alemanha. Com isso, Martim Lutero defendia basicamente que a Bíblia era uma única referência para os fiéis e que as pessoas conseguiriam ser salvas sem mediações de intermediários e sem precisar dar indulgências, que é pagar para ter a salvação. Lutero, ele teve, ou com essas 95 teses, ele dividiu e logo após veio as 5 solas, que significa 5 somente. Então, das 95, ele dividiu em 5. E essas 5 foi a ideologia, foi a vivência do protestantismo. Assim, vamos ver quais são essas 5. Ele acreditava que somente a Escritura, somente a Bíblia, era o condutor da fé. Somente a fé que você apresentava nas leituras, não só como falava a Igreja Católica, que é a boa ação, mas a fé mesmo, na leitura da Bíblia, nos desígnios deixados na Escritura. Somente Cristo, somente a graça,
e somente a glória a Deus, não a santos e nem a Maria. Depois, mais à frente, vai se esclarecer. Assim, mediante a atuação, os reformadores queriam, acima de tudo, a fidelidade, o absolutismo, que dizia o Evangelho. Então, eles creiam somente no Evangelho que estava escrito neles. Aqui nessa imagem, nós vamos ver os reformadores, os principais, começando por John Wycliffe, depois Jean Hus, Henrique VIII e Ulrico Zwinglio e João Calvino, e nada mais que Martim Lutero. O protestantismo é uma vertente do cristianismo que rompeu com a Igreja Católica as ideias de Lutero e espalharam-se pela Europa, resultando na conversão de milhares de pessoas e no surgimento de outros reformadores. Atualmente, existem várias denominações cristãs oriundas do protestantismo, como Batista, os presbiterianos, os metodistas, os luteranos, os calvinistas, os anglicanos e outros mais. A insatisfação de Lutero, como mencionado, não tinha como objetivo de promover um rompimento, dividir a Igreja Católica. Ele queria apenas combater práticas que considerava inadequadas, que a fé católica pudesse ser renovada. Aí vem a pergunta: será como que a Igreja Católica reagiu à ação desses reformadores, dessas ideologias? Agora, vamos perceber um pouquinho como foi, quais foram as ideologias que surgiram com os reformadores. Isso que eu posso falar com vocês, nós vamos começar com os luteranos. Luteranos, ele acreditava que a salvação era pela fé. O culto era simplesmente em língua nacional, não em latim. Os sacramentos que eles vivenciavam, dos 7 sacramentos, eles vivenciavam 2, que era o batismo e a Eucaristia. E uma livre interpretação da Bíblia. Podemos ver também os calvinistas. Aconteceu essa reforma na Suíça, por João Calvino. A ideia de predestinação, a sua justificativa era a riqueza, a usura, estimulava o trabalho. Tínhamos também os anglicanos, que vinha na reforma na Inglaterra, era o rei Henrique VIII, ele consolidou o absolutismo, tinha um ato de supremacia e era rei e chefe da Igreja Anglicana. Aqui podemos ver, né? João Calvino, Henrique VIII, João Calvino e Martim Lutero, que foram os 3 que eu expliquei como que surgiu a ideologia deles. Vamos entender também um pouco das causas da reforma protestante. Não foi apenas nas causas religiosas, mas também econômicas, políticas e culturais. Nas religiosas, era o conflito das boas obras contra a fé. As boas obras acreditavam que era o catolicismo e a fé, quem defendia, era o protestantismo.
O luxo e riqueza do alto clero era um incômodo. A não obediência ao celibato clerical. A venda de favores divinos, cargos eclesiásticos. A venda de indulgências, que é a venda do perdão. As questões políticas era o Estado versus a Igreja, que recebeu o nome de cesaropapismo. Temos também a economia, que era o espírito capitalista, a ascensão da burguesia. Acreditava-se no lucro e na usura, e a Igreja Católica condenava. Por último, temos as causas culturais. Lembrando que a Igreja ela defende unicamente o teocentrismo, Deus no centro de tudo. Quando vem o humanismo renascentista, vem o homem como centro. As suas características são hedonistas, racional e individualistas, que recebe o nome de antropocentrismo. Assim, essas são as causas da Reforma Protestante. Aqui está exemplificado nessa imagem o Martim Lutero pregando as 95 teses. Quando eu falei dos luteranos, o que eles seguiram, que eles acreditavam que a salvação vinha através da fé. Aqui é João Calvino, propagando a dimensão da teoria calvinista. E Henrique VIII, que era da teoria anglicana. O Papa, aí vem uma pergunta, qual foi a reação, Eu perguntei antes e vamos dar continuidade a essa pergunta. Qual é a reação que a Igreja Católica teve? Foi uma reação positiva? Foi uma reação negativa? O Papa, de princípio, ele exigiu uma retratação de Lutero. Mas como isso não aconteceu, o monge alemão foi excomungado em 1521. Ele foi expulso da Igreja Católica. Ele compareceu a essa assembleia por convocação do imperador Carlos V e após apresentar o que ele defendia. Ele foi considerado um herege, um pecador. Como Martim Lutero foi apoiado pelo príncipe de Wittenberg, ele ficou um ano escondido no castelo, local onde ele traduziu a Bíblia para o alemão. Então, o que nós podemos concluir com a Reforma Protestante? Uma das conclusões é que a Reforma Protestante ela veio de uma discordância teológica de Martim Lutero contra as ideologias do catolicismo. Quais ideologias? Primeiro, a venda de indulgências. Segundo, as questões teológicas que ele não era a favor. Uma delas era a salvação era através de boas ações. Não. Ele acreditava que a salvação era através da fé. Martim Lutero acreditava que a Bíblia tinha que ser o único meio absoluto de propagação da fé. É através da Bíblia que você tiraria todas as suas conclusões e os ensinamentos. Então, podemos também entender que Martim Lutero protestava, entre outros motivos, pelo abuso da Igreja Católica, como a venda de indulgências, como havia falado, propondo uma reforma que ficou conhecida como Reforma Protestante. Assim, essa Reforma Protestante, neste exato momento que ela surgiu, ela começou a se espalhar. E a Igreja Católica começou a ficar assustada, porque ela não poderia perder o seu poder. Então,
Agora vem a pergunta. O Papa pediu uma retratação. Martim Lutero não aceitou. Ele condenou, ele foi considerado como um herege, ele foi excomungado. E será? O que mais a Igreja Católica fez para conter este avanço? Ficamos aqui encerrando essa aula com este questionamento. Vamos dar continuidade na nossa próxima aula. E para acessar as nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela e se inscreva nos nossos canais, no nosso canal do YouTube e acesse as nossas redes sociais. SMED-GV. Boa aula a todos!